Eu sou Lilian, sou esposa do Kleber, somos casados há 18 anos, temos 3 filhos. Maria Fernanda. Oi, gente, eu sou Maria Fernanda, tenho 16 anos e... É o João. Opa, eu tenho 13 anos, vou fazer 14 em novembro e sou muito orgulhoso do meu pai. E a Lulu. Oi, eu sou a Lulu, eu tenho 8 anos e gosto muito do papai. Então, para começar do começo mesmo, lá atrás, quando você conheceu o Kleber, como é que você conheceu o Kleber? Foi na minha formatura. Eu era da comissão de formatura e fui contratar uma banda para tocar na festa e na missa. E aí eu fui contratar a banda que o Kleber tinha. E aí a gente se conheceu e pronto, e aí casamos. Mas a mãe dele sempre foi decidida, viu? Porque quando ela viu lá eles ensaiando, ela falou, vou casar com o que tá cantando. E ela casou. Foi mesmo. E assim, como que ele era? Como que você descrevia ele assim? Nossa, ele era iluminado, ele sempre foi iluminado, sabe? Ele tem uma coisa diferente, assim. Kleber era um homem de um caráter que não tem igual, eu não conheço ninguém que tenha o caráter dele, a postura dele, o coração dele. É uma pessoa iluminada, que ele, assim, na nossa vida, eu acho que todos os momentos, desde o nosso casamento, acho que desde que a gente se conheceu, desde o casamento, teve um propósito de Deus. Então eu vejo muito isso. A gente já passou por muita coisa e sempre teve as mãos de Deus na nossa vida, guiando em cada fase, na fase do casamento, na fase depois que casamos, que viemos para Brasília, que a gente chegou em Águas Claras, sempre teve a mão de Deus na nossa vida. E isso foi muito claro. No nascimento dos nossos filhos, que eram gestações super complicadas, foram gestações de alto risco. Eu tinha que sair daqui, ir para São Paulo, Kleber sempre comigo. Então, assim, a gente passou por muitos desafios, mas sempre guiados com a mão de Deus. A gente veio para Brasília em 2004, eu vim trabalhar e logo depois o Kleber veio. E desde então, a gente, início de vida, a gente tinha acabado de casar, sem dinheiro nenhum. A gente vinha passear em Águas Claras, era o nosso passeio de fim de semana. Ele adorava, todo fim de semana ele falava, vamos para Águas Claras passear. E Águas Claras não tinha nada, era tudo chão batido, era terra. E eu falava, mas Águas Claras, vamos em Águas Claras, eu preciso ir em Águas Claras. Todo fim de semana a gente estava aqui em Águas Claras passeando, era o nosso passeio. E ele ficava deslumbrado com isso aqui. E um dia ele falou comigo assim, a nossa vida vai ser aqui. Então, quando a gente foi em 2008, nós mudamos para Águas Claras. Águas Claras não tinha nada, tinha um mercado que era o Pão de Açúcar. Era aquele início, quem chegou em Águas Claras nessa época lembra, terra de chão, poucos apartamentos, estava sendo, começando aquela loucura de construção de Águas Claras. Era no início uma cidade dormitória, todo mundo só vinha para dormir, mas fazia tudo, trabalhava ou no Plano ou em Taguatinga e só vinha para Águas Claras para dormir. E Kleber sempre falou, ele falou assim, a gente tem que fazer por essa cidade e eu vou fazer. Então, assim, eu acho que desde essa época que ele pensou no DF Águas Claras, era uma maneira de ajudar a cidade, a desenvolver a cidade. Tinha muito buraco, tinha muitos problemas, ainda tem, mas era infinitamente maiores. E ele falou, eu vou fazer alguma coisa por essa cidade. E eu não acreditava, ele sonhou esse DF Águas Claras sozinho. E eu muitas vezes falei, nossa, Kleber, não tem propósito que você está querendo. E ele levou a sério, ele fez o DF Águas Claras. Agora falando um pouco sobre isso, questão do DF Águas Claras, como que era assim? Você falou que não conseguia visualizar, né, porque talvez, mas conta mais um pouco sobre como que era, assim. Era um negócio que de repente era essa paixão
pela cidade, que não dava pra entender como é que era uma coisa de louco, assim, para o DF Águas Claras. Eu ficava impressionada com ele, porque ele vivia esse DF Águas Claras, ele vivia Águas Claras o dia inteiro. Ele dava aula de música nessa época, e no intervalo de uma aula e outra, ele ia para a internet, ele recebia demanda, ele publicava, ele fazia tudo. Era ele o tempo inteiro. Ele recebia... na época ele criou um aplicativo que tinha canal direto com a polícia, com o bombeiro. Então, assim, ele recebia as demandas de todo mundo, dava um jeito, solucionava o problema. E era muita paixão por aqui, muita, né, Fê? Com certeza, eu lembro dele, eu pequenininha, eu acordava de noite, aí quando eu ia ver, ele tava lá no escritório, lá no cantinho, assim, da cozinha, mas trabalhando no DF Águas Claras, porque ele chegava cansado. Mas, assim, você via que era um sonho dele mesmo. Então, ele fazia isso acontecer, porque meu pai é uma pessoa, desde sempre, muito determinada. Então, ele chegava cansado, mas ele fez o sonho dele acontecer. E é graças a ele que a gente tá aqui hoje. Legal. E assim, foi desenvolvendo, né? Essa história doida de DF Águas Claras, não sei o quê. E com o tempo ele teve que ficar equilibrando a questão do trabalho, a questão da escola, né? E a questão do DF Águas Claras. Só que chegou um certo momento que ele teve a questão da crise de púrpura, né? Como é que foi essa época pra vocês, assim? Foi difícil. Querendo ou não, foi uma época difícil, que também foi uma virada chave pro DF Águas Claras. Como é que foi na visão de vocês, assim, tá? Foi. Ele sempre ele tinha um sonho de só levar o DF Águas Claras, mas ele tinha muito medo, né? Que era uma coisa muito nova, era uma coisa que ninguém fazia. Isso há 15 anos atrás, ninguém fazia. Ele fez escola para muita gente. E aí ele ficava nessa dúvida, mas se eu largar de dar aula, como é que eu vou viver disso? E até então ele ficou doente. E aí ele não podia dar aula por conta da imunidade dele. E aí ele começou a divulgar no hospital mesmo, ele pegou o telefone, a única coisa que ele podia fazer era fazer divulgação e contar sobre o que estava acontecendo com a vida dele, por que ele estava no hospital, o que estava acontecendo. E aí, quando ele viu, ele não conseguia mais parar de divulgar, foram tantas demandas, foram tantas que ele não conseguiu mais voltar a dar aula. Então, assim, realmente foi uma virada de chave na nossa vida, na vida dele, e que Deus, mais uma vez, agiu de uma forma assim, totalmente inesperada, para que ocorresse essa mudança na nossa vida e na vida dele, assim, para falar, olha, vai que o seu caminho é aqui, o seu propósito é esse. Em meio de um momento de tanta dificuldade, Deus fez florescer o sonho dele no momento que ele precisava mesmo crescer. E isso foi muito bonito de acompanhar, de ver. Mesmo pequenininho, eu lembro. E eu vi como ele ficava feliz em fazer o que ele faz hoje. E que isso era pra ele mesmo, era pra isso acontecer. E que Deus realmente tinha um propósito com tudo. E queria perguntar pra vocês também, como é que vocês falaram um pouco como é que vocês veem o trabalho do pai de vocês, como é que é isso, né? Eu acho muito legal, né? Mas tem esse lado ruim que meu pai sai de manhã e só volta à noite, né? Às vezes eu nem vejo ele na hora de dormir. Porque João, ele almoça todo dia com a gente. Mas ele almoça com a gente na escola. Tipo assim, depois do almoço que eu digo, ele vai trabalhar, ele trabalha muito, né? Mas todo mundo. Porque, né, ele não vai deixar isso, como é que pode dizer, parar ele. Aí ele é um homem muito importante, né, pra mim. É honesto, é legal, ele joga comigo. Aí o trabalho dele, a gente gosta de ajudar ele a gravar, né, muitos aqui em casa são legais de gravar, como de comida. Comida é melhor, né? De comida é o melhor, né? Não tem outro igual, não. E vocês sempre participaram, né? Eu participei mais. E tem uma história, porque assim, quando o Kleber ficou doente mesmo, e que ele começou só a gravar, Lulu tinha 1 ano, então ele não podia sair de casa, então ele ficava em casa o dia inteiro, o tempo integral. Então Lulu gravou muito com ele nessa fase, então foi uma fase assim de muito crescimento do DF Águas Claras, e Lulu estava assim
em todos os vídeos. Lulu participou ativamente, né, Lulu? Todo mundo conhecia a Lulu, a Lulu saía na rua, pediam para tirar foto com ela, né, Lulu? Ai, nossa, não sabia! E aí ela ajudou muito bem, muito. Aí um dia, isso é muito importante, muito legal. Ela falou com ele assim, pai, eu vim nessa vida para te ajudar. Isso, você falou isso Você com ele. era pequenininha. E aí ele no dia se emocionou muito, porque foi exatamente nessa fase que ele conseguiu só fazer o DF Águas Claras, que era o sonho dele. Foi uma das coisas que fez. Foi. Eu acho que deu, eu acho que tocou no coração, exatamente. E fez ele despertar para isso. Então, eu sou a principal. Não, menos. E agora falando um pouco mais sobre a parte da cidade mesmo. Como que vocês veem assim a cidade? Eu acho que ela cresceu muito, né? Desde que meu pai começou a gravar, eu via vários prédios ainda crescendo, agora já estão, né? Já estão feitos, já tem gente morando. A cidade, né? Buraco, meu pai já ajudou a tampar vários, já deu várias demandas aqui pra cidade, deixou um lugar melhor, não pode negar. Não melhorou. Tá Melhorou certo, muito. Tá certo, né? A qualidade de vida em Águas Claras eu amo, maravilhosa. A gente mora pertinho, a gente trabalha pertinho, a escola é pertinho. Fazer tudo em Águas Claras é bom demais. Eu amo essa cidade, a gente realmente veio pra... Acho que foi um amor mesmo passado, de geração por geração, porque sendo filha do meu pai e não amar Águas Claras, gente, não tem como. Não É é o amor filha. que o meu pai tem por essa Passa pra cidade. todo É uma mundo. coisa assim, impressionante. Nossa, vai falar mal de Águas Claras perto do meu pai, viu? Que ele vai defender a cidade dele, né? É aonde a gente realmente escolheu. E ele sempre falou que o propósito dele era deixar uma cidade melhor pros filhos, né? Então, pai, missão cumprida, viu? Eu acho que o que o senhor faz pela cidade é com certeza um trabalho maravilhoso, um trabalho perfeito. E assim, como é que vocês veem o impacto do DF Águas Claras na cidade? É muito grande, né? O que eu disse dos buracos que são tapados, que deixam uma cidade melhor, uma cidade mais limpa. Os avisos que meu pai passa, né? Às vezes pra polícia, pra outros lugares, que deixam cada vez a cidade melhor. Sim. O povo de Águas Claras é um povo diferente. Eu acho que a comunidade de Águas Claras é uma comunidade muito participativa. Então, assim, é muito legal de ver todo mundo participando, todo mundo fazendo por onde. Né? Toca a sirene, a gente já sabe o que está acontecendo, aonde que é. Então, todo mundo participa, todo mundo faz um pouquinho. Então, isso é muito legal de ver. E o DF Águas Claras cresceu por conta disso, por conta dessa... exatamente, ele falava assim, eu quero criar um veículo que faz a ligação entre o povo e os governantes, né? Porque isso tudo ficava muito afastado, ficava muito sem conexão, e aí com o DF Águas Claras essa conexão existiu, e isso é muito importante. Eu acho que a Águas Claras, eu sou suspeita, mas eu acho que não tem lugar nenhum parecido. Não tem mesmo. E eu acho que o propósito do DF Águas Claras, ele ultrapassou só tapar buraco, fazer faixa de pedestre. Eu acho que, assim, tem essa parte também pela cidade, mas que hoje atinge muitas pessoas também, sabe? O DF Águas Claras influencia na pizza que você vai comer com a sua família no domingo, no pastel, que a gente vai lá lanchar, no hambúrguer. A gente influencia nos momentos mesmo, sabe? Eu acho que dos moradores de Águas Claras. Então eu acho isso muito, muito bonito. Os grupos de emprego, que já ajudaram tanta gente a conseguir emprego. Então eu acho uma coisa, realmente um trabalho que não tem em outro lugar e realmente não existe. É orgulho, né? Muito a gente tem muito orgulho. De verdade, muito orgulho, porque foi tudo uma criação dele que a gente tem muita honra de reconhecer isso e ver o trabalho concretizado hoje em dia. O sonho dele crescendo dessa forma, é lindo de ver. E eu também faço um outro parêntese de como o Kleber é diante das câmeras e atrás. Isso pra mim é o mais lindo dele, assim, porque ele é a mesma pessoa. Então, ele é de verdade, sabe? O que ele fala com você, ele te fala nos olhos, ele te fala aquilo na frente do Instagram e atrás. Quem conhece ele sabe disso. Então, isso é muito bonito. E isso, pra gente, como exemplo,
para os nossos filhos é assim, é de uma importância para que eles sigam, para que eles carreguem isso para o resto da vida, para a equipe que trabalha com ele, né? Que vocês, uma garotada jovem, uma garotada nova que está só começando a vida, então assim, nunca percam isso de vista, porque isso assim dá certo, sabe? Ele é uma pessoa muito sonhadora, muito otimista sempre. Você sempre vai ver meu pai alegre. Ele nunca reclama de nada. Nunca reclama. Nossa, eu nunca vi meu pai reclamando. É uma coisa assim, linda de ver. Eu acho que ele acredita muito. Ele é uma pessoa com uma alma muito jovem. Ele tem um espírito muito jovem, né, mãe? Não, mas ele é mesmo, porque eu acho que é uma pessoa assim que acredita muito nos sonhos dele, que vai atrás mesmo, uma pessoa determinada. Então, eu acho que é isso que o DF Águas Claras significa. O DF Águas Claras significa esperança, ele significa um futuro melhor para as pessoas que moram em Águas Claras. Para todo mundo, para os idosos, para os jovens, né? A gente vê, por exemplo, na escola dos meninos, os amigos, e todo mundo participa, e todo mundo brinca, e todo mundo fala, né? Então, esse legado deixado por ele, eu acho que é lindo. E é muito orgulho. Legal. E assim, como que a gente está falando dos cidadãos também, né? Como que vocês veem que o DF Águas Claras ele impacta na vida do cidadão de Águas Claras, no sentido de mudar os hábitos deles, mudar as atitudes desses cidadãos? Como é que vocês veem isso? Diretamente. Até num campo assim, mais íntimo, por exemplo, as pessoas ligam para o Kleber diretamente, fim de semana, dia de semana, Kleber, me indica isso, Kleber, quer dizer, é a confiança. As pessoas não só veem o DF Águas Claras por ver, ali, igual a gente acompanha um monte de gente, a gente segue, né, muita coisa na internet, mas é aquela coisa de seguir, de olhar e pronto. Agora, de confiar, de realmente acreditar, de saber que aquilo ali está sendo verdade, que é uma coisa verdadeira, então assim, impacta diretamente na vida de todo mundo, né? Você precisa de uma coisa, o que o Kleber falou daquilo, porque sabe que é verdade, que confia, então isso é muito importante. Verdade. Entendi. E assim, um pouco mais pra frente agora, né? A gente teve a questão da crise, passou mais pra frente, desenvolveu bastante o DF Águas Claras e mais recentemente abriu o escritório e contratou a equipe. Então como é que foi para vocês ver esse segundo boom assim, que deu o DF Águas Claras? Né? Meu pai ele sempre dizia, né, que queria abrir uma sede pro DF Águas Claras, cada vez aumentar mais. Aí no começo ele fez a obra dele, né, arrumou todo o escritório, aí contratou a Vitória e depois foi crescendo cada vez mais até formar essa equipe muito boa que vocês são. Obrigado. Ele é muito orgulhoso dessa equipe, gente, eu falo de verdade mesmo, porque é o que a gente escuta aqui em casa, ele tem muito orgulho de vocês, assim, por cada pessoa, tipo, individual mesmo, sabe, ele acredita muito no trabalho de vocês, e é muito bonito, porque a gente fez a confraternização aqui, e teve uma hora, assim, que eu olhei pra todo mundo e eu fiquei muito feliz, sabe, porque eu vi que era o que ele falava com a gente pequenininha, era o que ele sonhava, e assim, aconteceu, e de uma maneira tão linda, de uma maneira tão inspiradora pra gente, que a gente viu que é possível fazer o sonho mesmo acontecer. Isso. E ele acredita demais. As crianças, né, têm essa visão. A minha visão, assim, eu tive muito medo, eu tinha um receio de que se realmente, né, daria certo um passo desse tão grande. E falei com ele, vamos com calma, vamos vendo, né, a gente é muito pé no chão. E aí um passo de cada vez. Vamos construindo a coisa com base, né? Tendo aquela certeza do que a gente está fazendo. E sempre nós dois muito unidos né? e estabelecendo limites. E construiu e vamos... E demanda, e tem que ter mais gente, vamos... Nossa, eu achei que o Kleber estivesse chegando. Se eu olhar, eu falei para ele. E aí e tudo com muita calma, muita certeza do que ele estava fazendo, e aí as coisas acontecem, entendeu? Então assim, foi muito lindo de ver essa segunda fase dele. E aí que venham as terceiras, quartas, né? Outras.
E é justamente esse próximo tópico, assim, como é que você vê o futuro, primeiro, da cidade? Como é que você vê o futuro da cidade de Águas Claras? Ah, Águas Claras acho que não para mais não, né? É uma metrópole, assim, tá crescendo cada vez mais. Tem que ter melhorias, várias melhorias, a gente, né, tá aqui para buscá-las e esperamos que os governantes olhem e vejam, né, que a gente ainda precisa de tanta coisa aqui e essa é a nossa luta ainda. Mas eu amo isso daqui, a gente não pretende sair nunca daqui, assim, se a gente, né, pretende fincar mesmo nossa barraca aqui e continuar as crianças crescendo, todas elas aqui. Então, vocês querem falar alguma coisa também? Sobre a cidade? O que vocês acham que vai ser o futuro assim, da cidade? Acho que vai ter mais prédios. Ai, peraí, vem cá. Pode crescer, vai crescer mais prédios, né? Acho que mais lojas comerciais para dar mais oportunidade de emprego. Tá criando um novo shopping, né? Estão construindo um novo shopping que vai também deixar a cidade cada vez melhor, que vai ter mais coisas, né? Para passear. Vai ser tipo assim um ponto turístico, igual era antigamente pro meu pai. E a gente vai continuar cobrando a nossa escola, o nosso hospital, a nosso BS, a gente ainda trânsito. Tá de olho, vai continuar de olho. Com certeza. Sempre. Tem que ficar em seguro. E agora continuando sobre o futuro, né? Como você vê o futuro do DF Águas Claras? Crescer cada vez mais, né? Meu pai... Aumentar o escritório, né? Deixar ele maior, aumentar mais a equipe, né? Cada vez mais, até formar como se fosse uma família. Não, eles já são uma família, mas como se fosse tipo, uma empresa gigante, com várias mesas, vários computadores, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Não, mas se vocês vierem aqui, tipo, à noite, quando meu pai tá, tipo, descansando e tal, do nada, ele para e fala assim, tive uma ideia incrível pro Deca Águas Claras. Os piques de ideia desse à não posso noite. esquecer, não posso esquecer. E ele começa a anotar, tipo, um monte de ideia que ele tem. Então, assim, com certeza isso vai pra frente, isso vai crescer muito, porque a cabeça do meu pai não para de pensar no que ele pode melhorar, no que ele pode crescer. Então, eu tenho certeza que isso vai, assim, se tornar uma coisa gigante mesmo. Eu acredito muito no potencial dele, no potencial da equipe dele e no potencial desse sonho dele, dessa cidade maravilhosa. Pronto, falei. Eu acho que o DF Águas Claras não tem mais como retroceder. Aí acho que agora é só, né, alavancar cada vez mais pelos propósitos que ele tem, né, o DF Águas Claras, assim. Então eu acho que se tornou o maior portal de comunicação, isso, né, referência aí para matérias de grandes jornais, eles pegam com o Kleber. Então eu acho que não tem mais volta, assim, é cada vez mais, né, e que a população só se beneficie com isso, todo mundo ganha, isso é o mais legal, né? E você falou um pouco dos valores, né? Como você falou dos valores do Kleber e como vocês veem assim que ele transpõe esses valores para o DF Águas Claras, para a equipe, para os seguidores, para o jeito que o DF Águas Claras comunica? Ajudando cada vez mais a cidade. Não, só não entendi. Eu acho... Posso falar? É porque, assim, eu acho que pelo meu pai ser uma pessoa muito genuína, assim, ser aquela pessoa que é de verdade mesmo, na frente e fora da câmera, eu acho que toda a equipe dele trabalha em cima disso também. Eu acho que a alegria e a motivação de vocês vem muito disso, sabe? Esse ânimo de vamos pra cima, a equipe todo mundo junto, todo mundo muito unido, uma família mesmo, né, que criou lá no escritório. Eu acho que vem muito isso dele, de querer sempre buscar. Eu acho mais lindo que vocês compram as ideias dele. Exatamente. Às vezes a gente vocês fala, começam a sonhar junto com ele. que vocês fizeram isso, que doideira. Todo mundo compra a ideia. E é o mais legal, assim. Chega lá e fala, não, vamos. Vocês embarcam. É esse otimismo, é essa energia mesmo que eu acho que ele é muito assim, ele é uma pessoa assim, eu acho que ele transmite muito isso todos os dias pra vocês, sabe? E
Bom. E para finalizar, a gente está chegando no final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para a câmera. Pode falar com o Kleber, pode falar para a equipe, para os seguidores, pode deixar uma mensagem assim, sabe? Eu queria falar aqui, né? Meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai, né? Por tudo que ele fez pela cidade, que o trabalho dele cresça cada vez mais, que ele chegue num ponto que ele se orgulhe mais do que ele já é, muito orgulhoso, né? E é isso. Bom, pai, eu acho que assim, você é a minha maior inspiração a princípio de tudo, assim, você é meu pai, você é o meu melhor amigo disparado. Então eu acredito que eu torço muito, na verdade, por vocês. Eu acho que eu sou, tipo, a nossa família, o fã número 1 do DF Águas Claras, né? E é muito bonito ver isso crescer. Então eu espero que, assim, conhecendo a pessoa como eu conheço, eu acho que ele já vai estar chorando, né? Ele deve estar chorando nessa hora, gente. Porque ele é uma pessoa emocionada, mas é uma das características que eu acho mais lindas nele, porque é uma pessoa muito singela, uma pessoa muito de verdade, que não faz questão de esconder o que ele está sentindo mesmo. Se ele tá emocionado, ele vai chorar assim. Entendeu? Se ele tá feliz, ele vai gritar de alegria assim. Então, que o Senhor continue com essa alegria, com essa vontade mesmo linda de fazer o bem pela sua cidade. Ele tem uma frase, gente, que é: o bem será seu advogado por todas as partes. E ele leva isso como lema da vida dele, assim, como eu nunca vi igual. E eu acho que eu peguei isso pra mim também. Então, que o Senhor continue fazendo bem de uma forma tão bonita como você faz pela sua cidade. Binho, eu topo tudo de novo. Eu toparia passar por tudo que a gente passou de novo. Foram muitas pedras no caminho, mas a gente soube construir a nossa escada, e uma escada muito firme, uma escada muito com base em Deus. A gente tem Deus aqui na nossa casa como nossa vertente principal. Deus é o que guia, o que sempre guiou a nossa vida. E é muito lindo olhar para trás e ver tudo que a gente construiu, tudo que a gente passou, tudo que a gente superou. E eu topo viver isso tudo de novo. Eu te amo. Um beijo. O que você acha do papai? Ele é legal, mas realmente ele chora muito. Até coisa que não é pra ele, ele chora. No meu aniversário, a Fefe mandou mensagem, ele chorou. Eu chorei, né? Mais ou menos. Ela pegou isso dele. Ela é bem chorona também. Nil, você gosta de gravar com o papai? Gosto de gravar tudo. Eu gosto de gravar... Você grava desde Você pequena, gravou desde pequenininha, né? Só que mais participou aqui em casa. Sempre participei. Eu te amo muito, pai. E é isso. Tá ótimo, tá ótimo. E tem algum ponto assim que você acha que é importante nessa jornada que a gente passou? Algum ponto que você queira falar? Pode falar? Não sei, acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que eu queria falar só mais um ponto dele, pode? Pode. Pai, a sua fé é linda. É. É linda, linda, linda. Eu acho que foi a pessoa que mais me ensinou sobre acreditar. A sua fé em Deus, a sua fé nos seus sonhos, a sua fé no seu trabalho. A sua fé no dia a sua dia. Pessoa, no seu dia a dia. Isso é uma coisa acreditar assim, que podia acontecer. É lindo, lindo. Todo dia ele acorda e... A gente acorda reclamando assim, ai, que Lulu. escola. Ai, meu Deus. Não, Lulu, não. Fica aí, fica paradinho. Mas tem um ponto, quando ele vai levar a gente pra escola, a gente vai pra escola numa energia, né, João? É tipo assim, muito legal quando ele leva a gente. Ah, entendi. Então, quando eu levo... Isso é legal, sim. Eu sou a mãe, né? O pai é legal. O pai... Ele faz música, ele vai Sei, cantando. eu conheço isso. O pai é super legal. A mãe, né? Mas meu pai vai devagar. Minha mãe é melhor porque ela vai mais rápido. A gente chega mais rápido. Hoje a gente fez corrida, tipo, a gente tava entrando assim no portão, minha mãe fez aqui, ó, vum, e entrou primeiro. É tipo isso, quando ele foi me deixar na escola ontem, tipo, eu tava indo lá e eu tava tipo, na frente dos meus amigos, aí ele abriu o vidro, né? Quando ele abriu o vidro, eu já sei, eu falei, ih, lá, velho. Aí ele começou a gritar assim, ó, hoje a gente vai arrebentar, hoje é o nosso dia, a gente tá aqui pra brilhar. Vai com tudo, arrasa! Eu digo, pai,
O que você tá fazendo? Ele, não, hoje vai ser o meu dia. Gente, ele fala isso tipo, todo dia vai ser o dia dele. Porque ele carrega essa animação todos os Ontem dias. a gente foi tirar bichinho, ele falava assim, ó, agora é nosso, não ia. Agora é nosso, não ia.